Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do Notícias Agrícolas, afinal falamos sobre cacau, chocolate e em especial os chocolates Bean to Bar, esses que são os chocolates que vêm de grãos selecionados de cacau até se transformarem aí em chocolates pela mão de chocolateiros especializados, enfim, chocolates especiais feitos com cacau de qualidade. Bom, eu estou retornando aqui para o podcast, eu sou Erickson Cunha, depois de aí cerca de 2 anos, estou de volta aí para o podcast. Agradeço a condução da Virgínia Alves durante a minha ausência. Obrigado, Virgínia. Você comandou esse podcast aqui com muita destreza. Mas é muito bom estar de volta aqui falando sobre chocolate, sobre cacau. Estava com saudade de falar desse assunto. E hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, o Arthur de Castro, ele que é CEO da Lagreno Chocolates. Arthur, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, estou à disposição. Bom, a história do Arthur é uma história muito interessante, vocês vão ver como que as histórias das pessoas se envolvem com o chocolate de diferentes formas, acabou tendo aí até uma viagem, né, que ele fez, mas antes da gente chegar nesse ponto da viagem, Arthur, como é que era a sua relação com o chocolate antes de você entender que você precisava fazer chocolates? Então, antes de fazer chocolate, de entender sobre chocolate, eu adorava, né? Eu era um consumidor, assim, assíduo, praticamente todo dia consumia chocolate, né? Então, eu sou apaixonado por chocolate era apaixonado por chocolate como consumidor, né? E aí depois veio a paixão mesmo como produtor. Mas entre a paixão pelo chocolate até chegar ao ponto de fazer uma viagem, tem aí um caminho. O que te levou, né, Isso. a buscar esse interesse de fazer uma viagem internacional exclusiva para conhecer chocolate? Então, na verdade, assim, eu sempre tive vontade de empreender, né, de fazer alguma coisa e eu queria produzir algo que tivesse a minha cara, que eu conseguisse colocar o meu toque ali no produto, né? Então, não era simplesmente empreender, revendendo ou prestando algum serviço e tal. Mas eu não sabia com o que fazer. E então, numa viagem, na verdade, uma viagem de férias, né, e aí na rota tinha a Suíça, eu visitei lá a fábrica da Caillet, né, em Montreux. Então, e ali foi que me apaixonei. Falei, nossa, como é legal, né? A fabricação, porque na fábrica tem todo o processo, né? Desde da colheita do cacau até você ver as máquinas ali produzindo chocolate. Eu falei, nossa, que legal, né? Será que é possível fazer isso artesanalmente? Isso foi em 2015, mais ou menos. Então, né, veio essa vontade de produzir o chocolate, né, como eles faziam ali, mas aqui no Brasil, né, com o toque brasileiro e com o meu toque também. E na Suíça, né, além dessas fábricas maiores, tem as pequenas fábricas, né, que as pessoas fazem em casa e vendem na própria casa mesmo. Então, tudo isso me chamou a atenção. Falei, nossa, é possível, né, ter uma vida voltada ao chocolate. Quer dizer, a pessoa, ela né, tá imersa ali no processo todo. Então, isso me chamou bastante atenção. Mas conta um pouquinho mais pra gente, né? Já que você foi para a Suíça, até então, a meca do chocolate, porque agora a meca do chocolate é o Brasil. A gente vai provar aqui ao longo do podcast, mas conta pra gente quais que foram as coisas que mais te chamaram a atenção, né? A gente sabe, né, que lá na Europa o processo de produzir chocolate é diferente, tem uma questão que acaba envolvendo até o leite, né? O chocolate ao leite foi as primeiras produções de chocolate ao leite foram lá na Europa. Quais que foram os segredos que você viu na fábrica que te chamaram a atenção? Eu acho que assim, o que me chamou a atenção é poder fazer do início ao fim, né? Desde selecionar o grão, né, torrar, né, dar o seu toque. Eu acho que isso é que me chamou mais atenção.
eu consegui colocar a minha personalidade dentro do chocolate, né? O que eu sou, né? O que eu almejo pro chocolate, foi isso que me chamou a atenção. Então, e o chocolate ele é muito versátil, né? Você pode trabalhar ele para eventos, para supermercado, para presente. Então, todo esse contexto, fala assim, nossa, isso é perfeito, é isso que eu estou buscando, né? É, e é um produto que é aceito, né? Então, tudo isso fez com que eu, né, colocasse isso em prática, né? Agora, voltando para o Brasil, então, né, aí comecei a estudar e percebi que já tinha, isso foi em 2015, então, né? Já tinha alguns produtores de chocolate artesanais, que era o Bean to Bar, né? Que foi né, depois de uma integração lá com alguns americanos, alguns fazendeiros da Bahia, trouxeram esse conceito do Bean to Bar aqui para o Brasil. Então eu comecei a acompanhar eles, mas assim, só pela internet, YouTube. E aí só em 2019 que eu fui fazer o primeiro curso. E aí, a partir desse curso, então, você começou a se entender como um chocolateiro. O que trouxe aqui nesse curso, né? Que te também... a gente sabe, né? Tudo um processo. Teve a viagem, teve o seu interesse e chega ao ponto de fazer um curso, né? Nessa sua trajetória, o que esse curso acrescentou, né, para você tomar a iniciativa e falar, não, agora eu estou pronto de fazer meu próprio chocolate? Então, eu tinha uma ilusão de que eu conseguia até fermentar o cacau em casa, né? Então, a primeira quebra de paradigma foi assim, não é possível, isso aí tem que ser feito na fazenda, né? E aí eu fui entender os detalhes, porque fazer chocolate é simples, mas fazer um bom chocolate é mais difícil, quer dizer, é difícil, né? Então, eu fui quebrando esses pequenos paradigmas, assim, que eu achava que eu poderia fazer de qualquer forma. Não, tem o seu jeito certo, né? O chocolate, ele é um produto que ele meio que manda no processo, né? Você não consegue ser, né, como uma, um alimento assim salgado que você coloca um tempero aqui, um tempero ali. Não, não, chocolate não. Ele tem que ter a temperatura certa, a umidade certa, o processo certo de se fazer, né? Então, eu aprendi isso, que eu tenho o jeito certo, né? E tem que ter um processo bem definido para que ele saia um bom chocolate. Bom, e o local que você foi buscar o seu chocolate foi lá na Bahia, né? O que te chamou a atenção desses grãos, né, vindos da Bahia? O que teve de diferente ali? Então, nesse período que eu aprendi o que é o chocolate, eu fui provando e falando assim, quais são os melhores chocolates? Que eu vou tentar me espelhar em alguns que eu gosto mais, né? E algumas marcas, ela tinha uma acidez um pouco maior, né? Um pouco mais de frutado, de frutas secas. Então, eu tentei me espelhar nesses chocolates que eu mais gostava. Então, e aí a castanha de cacau Parazinho, por exemplo, traz aquilo exatamente que eu busco, né? Aquela acidez, aquele gosto de fruta seca. E aí, dependendo da torra, né, você consegue extrair mais disso do cacau, né? Então, por isso que hoje, né, toda a minha produção ela é feita com Parazinho, que traz esse sabor que eu busco no cacau, no chocolate, né? Bom, você foi buscar a origem e agora temos Lagreno Chocolates, a sua marca. Como é que foi esse caminho entre encontrar o produto ideal, né, a matriz, né, de produtos ideal para transformar o seu chocolate numa marca? Bom, eu fiz vários testes, né? Então, foi praticamente um ano, né, testando fórmulas, provando chocolate de outras marcas, vendo o que caberia para mim, né? A forma de torrar. Eu passei praticamente um ano, eu joguei fora mais ou menos uns
60 quilos de chocolate, testando as minhas fórmulas, né? Até que, quando eu achei que eu estava preparado para, né, para ir para o mercado, eu chamei uma expert, né, em chocolates para degustar, ver o meu processo, ver como que eu faço a têmpera. Então, ela meio que certificou, vamos dizer assim, aprovou o meu processo, né? Deu algumas dicas de detalhe e tal. Então, então eu já tinha definido o que a receita e o chocolate que eu queria produzir lá e vender. E aí tem a questão da marca, né? Nesse período também, a gente foi desenvolvendo a marca. Qual comunicação que a gente quer ter, né? Qual tipo de embalagem, né? Quais diferenciais que a gente quer ter na embalagem. Então, foi andando em paralelo, né? O desenvolvimento das receitas e o desenvolvimento da marca. Até que a gente, no final de 22, a gente se sentiu preparado para começar a vender online. Bom, pessoal, e quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu sou um admirador de criação de marcas, né? Eu gosto de estudar esse tipo de coisa, né? Como são os designs das marcas, e a Lagreno me chama a atenção pelas figuras que estampam ali os chocolates. Tem boto, tem a onça, tem a capivara, a famosa capivara aí, mais recente, que está ganhando, né? A mais querida aí pelas crianças, mais atualmente. Enfim, animais da fauna brasileira, né? Tem coisa mais Brasil do que isso, Arthur, né? Buscar essa brasilidade dentro dos nossos chocolates. Exatamente, né? Isso, até a minha marca Lagreno, né? Chocolate do Brasil, né? Mostra que eu quero valorizar o nosso chocolate, né? Apesar de ter conhecido o chocolate na Suíça, na Europa, né? Não, mas eu quero dar o toque brasileiro e eu quero valorizar o nosso chocolate. E aí, nada melhor do que mostrar nossa fauna, principalmente a fauna da Mata Atlântica, que é a origem aí do nosso cacau, né? Então, é um toque, também é uma imagem, assim, um pouco desconstruída dos animais ali, que dá um toque artesanal para a marca, né? E é exatamente isso, né, Arthur? A gente, né, eu comentei no começo da entrevista, né? Antigamente a meca dos chocolates era a Suíça, agora a meca dos chocolates é o Brasil, e essa meca brasileira está espalhada aí, né? Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, tem vários lugares, e São Paulo, inclusive o Arthur tá na Vila Mariana, né? Um bairro, né, muito movimentado, muito jovem, enfim, tem uma vida pulsante ali na Vila Mariana. A Meca brasileira tá aí, né? São Paulo, Bahia, Pará, enfim. E como é que você está vendo esse mercado aí no coração aí de São Paulo? Assim, o chocolate ele é bem aceito, né? Então, assim, ele tem um público é, mais voltado ao natural. As pessoas estão buscando chocolates mais naturais, sem sem tanto açúcar, com um processo mais simples, que não tenha uma industrialização. Dão importância também para o processo artesanal. Então, hoje, né, o que a gente comunica com o nosso cliente é todo esse processo. Mas a gente também tem sabores mais suaves. Então, a gente tem sabores ao leite, tem zero açúcar. Agora a gente está desenvolvendo um sabor que é o zero açúcar e zero lactose. Então, né, dá mais opções, né, para o consumidor consumir chocolates naturais, mas também suaves e um amargo. Então, o nosso cliente potencial é justamente isso. E a gente vê também que tem um potencial aqui para presentes, né? Então, é a pessoa que não necessariamente quer consumir, mas quer presentear algo especial aí para seus amigos e familiares, né? É isso que eu queria perguntar, né, nesse momento, exatamente com relação a isso, né? A gente sabe que o Bean to Bar, por ser recente no Brasil, talvez ele seja mais cíclico do que alguns outros tipos de produtos, né? A gente tem alguns períodos de alta, né? Páscoa,
Dia dos Namorados, Natal, aniversários. Agora o friozinho deve puxar bem também, né? Todo mundo Sim. gosta de se esquentar com chocolate. Esse cíclico do Bean to Bar, você já compreende isso, né? O público já compreende também que existe esse ciclo. São chocolates especiais, são para momentos mais especiais. Você acha que o mercado brasileiro já chegou nesse ponto de maturidade? Eu acho que ainda tem bastante mercado ainda. É, eu acho que o verão, esse verão aqui, ele não acabou ainda, né? Acho que foi o primeiro dia de inverno, de verdade, desse ano. Tá sendo essa semana. E eu acho que, assim, eu já fiz esse teste, né? Dias em temperaturas maiores, acima de 28 graus, a gente vê que o consumo é menor, né? Então, provavelmente, o consumidor está buscando um outro tipo de produto, talvez mais gelado e tal. Então, eu acho que o calor tem sido tido, né? Tem atrapalhado, né, um pouco. Aí a gente espera que o... E aí, assim, tem os dias de Natal e Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são dias mais especiais, que a gente vê um consumo maior. Mas a gente espera que um friozinho venha aí para ajudar a gente também. E aí, com relação à comercialização, né? Você tem a loja ali na Vila Mariana, que, aliás, eu recomendo todo mundo conhecer, colocar no circuito chocolateiro aí, né? Conhecer o bairro, conhecer a localização, né? Da Lagreno. E o online, né? Que é outra questão também. O online, acho que o brasileiro já está mais maduro com relação a isso, né, Arthur? Acho Já. que já faz parte, principalmente depois aí de 2019, já não tem mais como nem questionar o online. Mas a questão do processo de loja, de repente, talvez ainda valha algumas dicas, né? Como é que vocês fazem para manter a logística funcionando? Então, eu acho assim, o online, ele tem, então, como eu falei, tem dois públicos, aquele que consome ele mesmo e aquele que quer dar de presente, né? O que consome, ele quer provar, né? Ele quer estar perto, ele quer conhecer o processo, ele quer... Então, a loja ajuda muito, né? Então, a pessoa ir lá, me conhecer o processo, a história, tudo, e conseguir provar antes de comprar, isso ele valoriza bastante, né? Agora, quando é presente, aí o consumidor, eu percebo que ele não quer, ele quer assim, uma coisa bonita, que tenha uma imagem legal, e não necessariamente ele quer saber, né? Assim, provavelmente é bom, e aí ele compra e manda entregar, né? Então ele não necessariamente precisa ter essa experiência de loja no presente, é isso que eu percebo, tá? E então, assim, na loja física, aí é legal por isso. Por isso que eu fiz essa questão de abrir uma loja. Porque eu consigo ter esse contato com o cliente, olhar no olho dele, explicar o processo, ver como ele está recebendo o produto. E outra, eu consigo manter os produtos sempre bem armazenados. Eu consigo controlar o produto. Então, eu consigo saber o que está chegando na mão do nosso cliente. Então, tudo isso faz uma experiência completa para ele, né? Muito bem. E outra coisa que eu percebo nesse universo do cacau é que as coisas viram ciclos, assim, né? Você que tem, né, essa questão de prezar pela experiência do cliente, de estar próximo, já chegou ao ponto de alguém perguntar para você, nossa, eu gostaria de fazer um curso também, aprender a fazer chocolate e repetir a sua história, mais ou menos, assim, né? Já aconteceu esse ciclo? Você pensa em dar curso? Como é que vem os próximos passos para o futuro? Então, eu já recebi alguns pedidos de fazer franquia, né? De replicar esse mesmo modelo de loja em outros bairros, em cidades aqui da Grande São Paulo, né? Mas acho que ainda não é o momento, né? Eu preciso estar mais maduro, a loja só tem um ano, então eu preciso ainda de alguns ciclos para poder amadurecer essa ideia e também trazer uma boa rentabilidade para o possível franqueado. Então, assim, eu penso nessa expansão. Eu acho que, no meu ponto de vista, faz sentido ainda
ter né, esse ponto, né, ter a loja física, para que a gente sempre entregue essa experiência para o nosso cliente, né? Mas dentro da loja, a gente tem que saber trabalhar também quais os produtos são mais rentáveis para que ela né, traga uma rentabilidade para todo mundo, né? Tanto para quem está produzindo chocolate, quanto para quem está, né, no futuro, aí, quem vai estar representando a marca, né? Muito bem. Arthur, agradeço sua presença aqui no nosso podcast. Fica o convite aí para quem quiser conhecer a Lagreno Chocolates. Arthur, fica à vontade aí para indicar os caminhos para quem quiser ter essa experiência aí, Lagreno. A gente tem o nosso site, a loja online, que é www.lagreno.com.br. A gente também tem o Instagram, que é @lagreno_, @la_greno. E a gente tem a nossa loja física, que fica na Vila Mariana, ali na Humberto Primo, 159, próximo ali do Sesc Vila Mariana, entre o metrô Ana Rosa e Paraíso ali. Facinho de chegar. Quem for aproveitar uma tarde aí de final de semana em São Paulo, quem já é de São Paulo, né? Vai ali no Sesc, Vila Mariana, qualquer metrô ali é pertinho de chegar ali na estação do metrô. Dá um pulinho lá que vai estar no meu roteiro, hein? Meus próximos roteiros de São Paulo, eu vou bater aí na casa para conhecer a Lagreno. Muito bem, pessoal, a gente vai ficando aqui o podcast do Grão à Barra. Curtam também, né? Estamos no Instagram com o do Grão à Barra podcast. Aqui no YouTube, né? Se inscreva no canal oficial do Notícias Agrícolas. Curta, compartilhe, né, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, o nosso podcast. Deixe o seu comentário, é importante também. Se inscreva no canal. Enfim, vamos fazer o podcast chegar para cada vez mais pessoas. Esse é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas, falando aí de chocolates especiais Bean to Bar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.